Tá bom. E aí? E o pessoal do Deus Medibre, né? Foi ele, eu só soube dele. Sim. Então tá, vamos lá. O Cruzeiro está muito próximo de acertar a contratação do volante Richard, que pertencia ao Ceará. Muito próximo. Jogador ele jogou pelo Corinthians, Atlético Paranaense. Sim. Quantos anos? 28. 28 anos. Acho que ele tá até sem clube já. Então o Cruzeiro 29, Valor. Fez agora no dia 18/2, 29 anos. O Cruzeiro está muito perto de anunciar essa contratação. Volante Richard, que defendia as cores do Ceará, jogou Corinthians, Atlético Paranaense e tal. Só que tem um outro volante saindo do Cruzeiro. Opa! O quê? O Alisson, que todo mundo gostou bastante de assistir e tal. Ele está treinando em separado hoje, inclusive, no elenco do Cruzeiro, porque existe uma conversa para que ele deixe o clube. E aí ainda estão discutindo a possibilidade ou qual seria esse futuro do jogador, mas nesse momento ele não deve permanecer no Cruzeiro. E o jogador já tem até alguns potenciais interessados em contar com o Alisson, mas a negociação para que ele deixe a Toca da Raposa já tem avançado bastante e ele não deve permanecer de fato nessa temporada, deve sair em breve desse time do Cruzeiro. Por quê? Por quê? Cara, que estranho. Ele tem alguns clubes interessados nele e ele tá a fim de sair. O que me passaram foi isso, olha, ele tá bem a fim de sair. E ele já tem alguns clubes que estão interessados em contar com ele. Mas muito me estranha que quando ele chegou, ele é até mineiro, né? O Alisson é mineiro. Jogou na Ponte o ano passado. Esse é o Alisson que a gente destacou tanto. E é torcedor do Cruzeiro. Sim. O Atlético não quis. Eu só tô dando uma envelopada porque ele chegou demonstrando dedicação, demonstrando vontade, super bem, principalmente no Clássico, foi muito bem. Demonstrando amor ao Cruzeiro, que é torcedor do Cruzeiro. Eu fiquei realmente surpreso com essa notícia. Eu não quero me precipitar, ok? Eu não quero me precipitar. Então, eu até fiz uma pergunta aqui para uma pessoa para ver o que era. Mas, se eu fosse precipitado, né? Eu diria que a saída aos 30 minutos e o fato dele não ser titular desse meio-campo pode ter interferência nessa decisão, sinceramente. Porque o Alisson, para mim, é titular desse time. Sim. Ele é titular no meio-campo, ele é titular na lateral, ele é titular na zaga, que na treinou zaga, na zaga, que ele gosta de zagueiro. Para mim, ele é titular desse time. E é titular com alguma folga. Se eu fosse precipitado, mas o que acontece? Como bom mineiro, eu quero esperar. Cara, peraí, esse negócio do Alisson, Valu, esse negócio do Alisson aí, eu tô assustado pelo seguinte. Primeiro, a questão da titularidade do Alisson veio por um acaso do destino. No Clássico, ele entrou e não na dele, e aí né? Ele jogou pra cacete ali, foi um dos melhores em campo. Improvisado. Foi um dos melhores em campo. Eu acho até que podemos dizer que foi o melhor, né? Não foi? Para mim, eu votei nele como melhor. E curioso que ele não sabe bater lateral. Eu não sei se alguém reparou, como ele bater lateral, é tudo desengolçado. Eu acho que ele não tinha batido poucos lateral na vida dele. Porque ele é todo atrapalhado para bater. Você bate bem? Muito. Lateral? Oxe, você é louco. Aqui, mas não é esquisito, cara, a saída do Alisson? Só a única coisa que pode, eu não sei, tá, gente? Pelo amor de Deus. A única coisa que pode explicar, na minha avaliação, ou é uma proposta muito boa, ou algo que tem a ver com disciplina. Mas parece que é um desejo mútuo. Ele tem algumas dificuldades de disciplina dentro do elenco. Então foi o que eu disse aqui assim, agora. Me passaram pelo lado mais próximo qual que era a vontade do jogador. Ele quer sair. O Alisson quer sair. Caramba, isso é informação. O Alisson quer sair. E deve sair em breve. A negociação para que ele saia já está bem avançada. E tem alguns clubes interessados em contar com o jogador. Futebol brasileiro, inclusive. Mas parece que é um desejo mútuo. O Cruzeiro também quer que ele saia. E ele até teria protagonizado alguns episódios de indisciplina nos bastidores. Valo, então começa a ficar meio claro por que está rolando essa saída. As nuvens começam a ficar... Dissiparem, né? Se dissiparem, né? O Elton se diz surpreso, nada mais no futebol me surpreende, com sinceridade, viu, Everton e amigos. Então, um jogador que chegou depois de um litígio com a Ponte Preta, algumas aparições, o Cruzeiro ainda está num processo, a gente vai falar talvez, né? É que hoje muita informação, mas o Cruzeiro está numa montagem ainda brasileiro daqui a 40 dias e o fundamental, né? Para mim, a partir do momento quando o jogador não deseja permanecer no clube, é a senha de saída de qualquer clube de futebol. Né? Pelo menos para mim é dessa forma. Olha, é curioso que a gente vem há 2 semanas aqui elogiando o Alisson, mas é aquele negócio, Ale.
Por isso é que eu sempre falo, não dá pra você chegar aqui, você que é um grande entendedor de futebol, porque o Ale é um cara brincalhão, mas o Ale saca muito de bola e fala de uma maneira de fácil entendimento para quem tá do outro lado, tanto no rádio quanto aqui na TV. Não dá pra gente achar que bola é só campo e que o futebol é só campo e bola, né, Ale? Tem muito mais coisas envolvidas. Muito. Essa aí te pegou de surpresa também. Me pegou mesmo e eu não tinha essa informação. Agora, vamos ver como vai se desenrolar essa história, evidentemente. Eu torço para que o Alisson continue no clube. E assim, cara, é bom a gente... nem quero entrar nesse mérito dessa questão aqui. É bom entender o seguinte, o Cruzeiro mudou muito. Foram quantos jogadores? 18 jogadores? 18 jogadores. O perfil do ano passado era um perfil de atleta que estava muito feliz de jogar num clube do tamanho do Cruzeiro, de disputar uma Série B com o Mineirão lotado e com essa camisa tão poderosa. Esse ano é um outro perfil de elenco. É um outro perfil. É um perfil que você tem que... Você não olha os jogadores como um número. Você tem um grande armador... Você tem que dar carinho para esse... Não é que você vai dar privilégio para ele. Sim. Mas tem que dar minutos, você tem que dar confiança, você tem que tratar bem ele. Você tem um grande driblador, você tem que dar carinho para esse cara, você tem que dar sequência para esse cara, sabe? Você tem que... E você vai ter um grande jogador aqui, outro ali. Não estou nem falando que é o caso do Alisson, que a gente precisa averiguar com mais cuidado. Você, às vezes, vai ter um jogador que não vai... ele não tá na tua cartilha direitinho. Mas daí você vem e puxa ele de volta, porque ele vai ser valioso. Então não é só, sai esse daqui, entra esse daqui, é a mesma coisa. Que o ano passado era quase isso. Tirando ali 2 ou 3 exceções, era quase isso. Esse ano você tem que ter mais habilidade, mais jogo de cintura. Né? Porque são caras que são acostumados a outros grandes clubes. Estão acostumados a decisões, a Série A. Estão acostumados. Então, acho que você precisa ter mais habilidade. Não estou falando que é o caso do Alisson, não estou falando que os caras não tenham habilidade. Mas você precisa ter habilidade, porque daqui a pouco você vai ter um desconforto aqui, um descontentamento ali, um cara que você vai ter que ele está saindo, você tem que puxar. Isso vai acontecer com mais frequência esse ano, HG. Olha, eu sinceramente fiquei de surpresa, tô olhando pro Elton aqui. O Elton tá muito surpreso com essa possibilidade do Alisson sair do Cruzeiro. Aí já pipocando algumas informações, o Ale, acho que você consegue alguma coisa sobre essa questão da disciplina, então, ou dos atos de indisciplina? Eu acho que eu vou mais pro lado da indisciplina. Deve ter acontecido alguma coisa. Não, mas porque é desejo mútuo, hein? Não, beleza, mas ou das exigências do Pessolano no treino e ele não queria entregar. Eu achei que a pessoa não queria, ele se ausentou do treino de domingo, ontem. Se ausentou sem justificativo. Então, o cara falou que não tinha problema de falar. São apenas 2 meses direto de trabalho. E aí, são 2 situações importantes. O Alisson quer sair. É um desejo do jogador. O que motivou isso? Eu quero entender, Thiago, colocar a situação mais ampla. Pelo seguinte, o Alisson chegou são vários extremamente motivado e animado por defender as cores do time do coração. Ele deixou muito claro isso. Tem foto que foi publicada em vários jornais aqui em Minas, dele com a camisa do Cruzeiro. Então, assim, o que eu não estou entendendo é o seguinte. Chegou uma proposta milionária por essa situação. Aí vem a indisciplina de faltar ao treinamento de ontem, que aí é o que ele treina separado. Porque o fato de receber uma grande proposta não faz um jogador treinar em separado. A gente está vendo aí que o Alan está sendo cogitado por outros clubes aqui no futebol brasileiro e ele segue treinando, segue trabalhando, segue sendo importante para o Atlético dentro de campo. Não foi esse domingo não, foi o domingo anterior. O cara me corrigiu aqui. Okay. Foi esse domingo não, foi o anterior. Ok, mas então são sequências de indisciplina. Vários pontos. Como eu disse, eu tinha apuração sobre a vontade do jogador. E aí essa pessoa me mandou aqui agora falando sobre a ausência dele no treino sem ser esse domingo do anterior. Então tem uma sequência de indisciplina do atleta e o desejo do atleta de sair. Ele tem outras possibilidades. Já engatilhadas com ele, a gente, enfim, para que ele possa trabalhar no futuro. E existe a possibilidade de jogar num clube que não que seja maior, seja do mesmo patamar do Cruzeiro, mas que, por exemplo, dispute uma competição continental. Joga uma Libertadores, uma Copa Sul-Americana. Então, o desejo do atleta, neste momento, é deixar o clube e existe o desejo do clube em que ele deixe também. Eu preciso interromper.